Oi, pessoal. É muito difícil pensar numa introdução que seja legal para colocar aqui, então apenas olá para você que está nos ouvindo. Nós somos do Firmamento e estamos aqui hoje eu, Glenda. Eu, Gil. E eu, Érica. Todo mundo falando eu, né? Muito bonitinhas, quase ensaiado, um coralzinho muito lindo pra gente falar do tema, que hoje é um pouco delicado, toca naquela ferida para aquelas pessoas que gostam de viver sozinha, o tal do antes sofria, agora sofria. E vamos falar de somos melhores sozinhos ou sou melhor sozinho? E pra gente começar, não tinha como ir pra outra base bíblica que não fosse a de Provérbios 18:1, que fala que quem vive isolado se preocupa apenas consigo mesmo e rejeita todo o bom senso, que é uma coisa bem grande, bem drástica, né? Então, por quê? Afinal, por que nós não devemos viver sozinhos? Por que nós devemos nos relacionarmos? Quando nós vamos para a Bíblia, a gente vai olhar a imagem do nosso Deus, o nosso Criador. E ele é um Deus relacional. Deus ele é um Deus que se relaciona consigo mesmo e também com a sua criação. Nós vemos isso desde o Éden, quando ele cria o ser humano, a sua imagem e semelhança. Ele olha para aquele ser humano e fala, não quero que ele esteja só, eu quero criar alguém para estar junto com ele. Então, a gente vê que Deus ele não somente se relaciona, mas ele quer que nós também nos relacionemos. Quando a gente vai olhar para as Escrituras, nós iremos ver em diversos momentos tendo o desejo de estar entre nós, de estar conosco, de estar conversando conosco. São poucos os períodos em que o Senhor não quer falar conosco na Bíblia, assim, que ele fica lendo, não vou falar agora. Mas ele está lá, em todo o tempo, querendo se relacionar com a sua criação. Mesmo que ele esteja em silêncio, ele está se relacionando com a sua criação. Verdade. Então ele também deseja que a sua criação, aqueles que ele criou, aqueles que ele se formou, estejam juntos, estejam em unidade, estejam juntos para a glória do nome dele. Porque tendo em vista que ele é um Deus relacional, como iremos glorificá-lo se nós não estivermos também nos relacionando? Aquela tal da comunhão, né? Pois é. E aí, como a gente é a imagem e semelhança desse Deus relacional, que gosta de estar junto, que gosta de estar ali pertinho, por que a gente também não vai se relacionar uns com os outros? No livro Cartas a Malcolm, C.S. Lewis disse, porém, como pode um homem glorificar a Deus colocando obstáculos no caminho do povo? E como Érica bem colocou, o nosso objetivo de vida é glorificar a Deus. Pensando nisso, deve ser uma necessidade diária na vida do cristão pensar em como motivar os seus irmãos na prática do amor e das boas obras. Meu Deus, eu amo esse versículo. Esse texto que Gil falou tá lá em Hebreus 10, do 24 ao 25. E é simplesmente maravilhoso a gente sair dessa bolha egoísta e pensar que nós devemos diariamente estar colocando a prioridade do nosso próximo como algo importante pra gente, sabe? Como eu posso motivar meu amigo para que ele queira amar mais a Deus e servir a Deus de todo o coração? Como eu posso motivar meu vizinho para que ele queira realizar boas obras? Isso deve ser uma literalmente prioridade em nossas vidas e a gente simplesmente ignora, porque gostamos muito de ser egoístas, e isso é algo muito, muito ruim. Um grande exemplo disso é o próprio Firmamento, que é pautado exatamente nessa vontade de motivar uns aos outros na prática do amor e das boas obras, de fazer com que o nosso próximo, os nossos amigos, queiram se aproximar mais de Cristo, queiram se dedicar mais a Ele e viver a grandiosa graça que nós encontramos em Deus, sabe? Então é algo realmente maravilhoso. E nós precisamos a cada dia mais ter essas preocupações dentro de nós, de como eu posso motivar o meu próximo, assim como o meu próximo também vai pensar em como me motivar. Inclusive, é um grande privilégio, nós temos amizades cristãs que nos aproximam de Cristo, sabe? Isso é algo realmente muito maravilhoso. Mas agora você deve estar se perguntando, como que eu vou fazer para animar o meu irmão a continuar amando Jesus e buscando a Deus? O primeiro passo é você compreender que o dom que o Espírito Santo deu a você, ele não tá aí de enfeite e ele também não tá aí para ser usado só para você. Ele é um presente que Deus te deu para contribuir para a obra dele. Então você pode animar o seu irmão utilizando o seu dom, seja ele qual for. Isso é a maior prova de empatia e de amor pelo próximo. E aquilo que Deus fala conosco não tem um fim único em nós mesmos, mas sim no nosso próximo. Assim como os nossos dons não têm um fim único em nós mesmos, sabe? Nós precisamos sair dessa bolha de colocar nós como centro de tudo, sendo que não é assim, sabe? Tudo deve ser sobre glorificar o nome de Deus e espalhar o nome dele para as outras pessoas, né? Outra coisa importante é que quando a gente pensa que nós recebemos os dons de Deus, Ele nos deu de bom grado, de boa vontade, nós não devemos querer guardar isso para nós, sabe? Foi um presente que Ele nos deu, mas Ele não deu esse presente para ficar, como bem disse Giovana, de enfeite, sabe? Eu amei isso!
Enfim, as analogias aqui. O brinquinho aqui, deixar guardadinho, não. Jamais, gente. Isso é para ser utilizado em comunhão, sabe? Para ser colocado na comunidade. Foi para isso que ele criou a ideia dos dons, sabe? Para que a gente possa servir uns aos outros em amor. E tem um versículo muito, muito bom que puxa sobre isso. Que João 13,35 fala que o seu amor um pelos outros provará ao mundo que são meus discípulos. Ou seja, os discípulos de Cristo são conhecidos por amar uns aos outros. Então, se nós não amamos ao nosso próximo, se nós não estamos dedicando os nossos dons a ele, se nós não estamos falando no nome de Deus para ele, então nós não estamos o amando. E se nós não o amamos, nós não amamos a Deus. E isso é um ponto muito importante, porque quando a gente vai olhar, o amor ao próximo e o amor de Deus por nós, eles estão intercalados. Porque se nós sabemos que Deus nos ama e se nós amamos a Deus, é algo que inevitavelmente nós iremos amar os nossos irmãos. É como se fosse algo que transbordasse, sabe? A gente recebe um amor tão grande, a gente vai querer que as outras pessoas possam conhecer esse amor também. E ok, a gente pode fazer com que as pessoas conheçam esse amor apenas falando? É importante falar, porém, não somente assim, sabe? Não é somente você falar, mas você realmente demonstrar isso, sabe? Você mostrar nas suas atitudes que você realmente foi transformado por esse amor, sabe? Se você conhece um amor tão grande, como que você consegue, como que você é capaz de não amar, como que você é capaz de não demonstrar esse amor, sabe? E quando a gente vai olhar para aquilo que Deus fez por nós, sabe? Foi um amor sacrificial, ele deu o seu filho pela nossa vida, sabe? Então, como que a gente vai guardar essa informação de colocar de enfeite como um brinquedo, como eu já tô falando aqui várias vezes? Não dá para agir dessa maneira, sabe? É necessário que a gente possa mostrar ao mundo esse amor de uma maneira efetiva, sabe? E o Senhor, Jesus, ele mesmo fala, sabe? É assim que vão te conhecer como meus discípulos. E fora que, cara, é muito egoísmo quando nós pegamos um evangelho que transformou a nossa vida e queremos colocar ele dentro de uma caixinha e deixar guardado junto com o nosso brinco. E deixar tudo que nós temos literalmente apenas pra nós. Conhecendo esse amor tão grande de Deus, nós queremos desejar, nós devemos desejar que as pessoas ao nosso redor também sintam e que elas também queiram queimar por isso, sabe? Porque, cara, isso transformou a nossa vida e pode transformar a vida de outras pessoas, sabe? Então é um ato de muito egoísmo quando nós nos recusamos a falar e ter atitudes como Cristo, sabe? Então a gente realmente precisa se atentar a essas coisas. Evangelho é uma boa notícia, então a gente tá vivendo numa realidade tão difícil em que a gente entra no jornal, quando a gente entra nas redes sociais, a gente tem tantas notícias ruins e nós temos o privilégio de conhecermos a grande boa notícia, sabe? Há uma notícia tão grande, tão boa, tão maravilhosa que salvou a nossa vida, que mudou a forma de nós vermos o mundo, de nós vivermos, de nós podemos compartilhar com as outras pessoas. E por que a gente vai esconder essa verdade, sabe? Por que nós vamos esconder uma boa notícia em meio a tantas notícias ruins? Bom, pensando nisso, a gente vai conseguir chegar a uma verdade que é o nosso relacionamento com os nossos irmãos, com as outras pessoas, devem glorificar a Deus, porque isso vai fazer com que mais pessoas conheçam o Evangelho e também vai fazer com que Deus seja louvado e engrandecido. Por isso, o nosso objetivo de vida deve ser glorificar a Deus por meio dos nossos relacionamentos e de tudo que a gente fizer. Exatamente, se nós queremos dedicar tudo que somos e tudo que temos a Deus, nossos relacionamentos devem refletir isso. E nisso a gente volta para aquele ponto, de que baseado nisso nós precisamos motivar uns aos outros na prática do amor e das boas obras. Eu achei muito lapada aqui, viu? Gostei desse negócio, não. Um ponto muito importante também, né, depois de tantos lapados que nós já levamos aqui, é o fato de que nós, como cristãos, em tudo que a gente deve fazer, a gente deve ter intencionalidade, sabe? A gente não deve fazer simplesmente por fazer. E nas nossas relações também deve ser dessa forma, sabe? A gente deve ter intencionalidade nas nossas relações. Devemos ser amizades intencionais, não fazer um amigo só porque você viu ali no banco, conversou um pouquinho com ele e pronto, é meu amigo agora. Não, mas você tem a intenção de edificar a vida daquela pessoa, de ajudar aquela pessoa, de estar ao lado daquela pessoa e de glorificar o nome de Deus, como aqui já foi falado, sabe? Quando a gente não tem essa intencionalidade, quando a gente faz de qualquer jeito ou faz por qualquer outro propósito, aí realmente não fica bom. Mas quando a gente tem a intenção de, através daquilo, através daquela relação, a gente glorificar e exaltar o nome do nosso Deus, tudo e completamente tudo muda. E pra gente poder finalizar, cara, o que você tá esperando? Levanta, vai motivar alguém, ore pela essa pessoa, fale com ela, mas não fique parado, sabe? Não podemos ficar nessa inércia de não fazer nada pelo reino. Precisamos viver e entregar tudo que temos a Deus. Então vai lá, fala, faz alguma coisa, coloca a vida pra viver, mas motive seu próximo, queira fazer com que ele queime por Cristo e sinta esse amor que transformou a sua vida também. E creio que é isso, né, pessoal? E não esqueçam, se você precisar ser animado, entra no Firmamento, a gente vai ficar muito feliz de discipular você. Publi!
E se você também acha que consegue animar mais pessoas, também entra no Chega firmamento. mais, Estamos chega mais. precisando de gente para discipular. O bom é que ela já foi direto ali, ó. Avisa que é ela. Pra quem não sabe, o Projeto Firmamento é um projeto de discipulado, que basicamente foi um projeto criado exatamente nessa motivação, para que nós pudéssemos ter contato com mais pessoas e falar sobre princípios básicos do cristianismo. Então é um projeto de 3 meses, onde uma vez por semana as pessoas se reúnem, as duplas se reúnem para falar sobre a Bíblia. Então caso você tenha interesse, tá lá no nosso Insta, como bem fez a nossa divulgadora marqueteira que eu ouvi aqui. Mas pessoal, foi esse o podcast, que Deus abençoe a vida de vocês e esperamos vocês no próximo episódio. Nossa, que chique falar isso, né? Até semana que vem. Até mais. Tchau!